Já nos primeiros capítulos, Marco Polo está numa conferência da ONU que estavam os grandes representantes de cada país. E lá estavam presidentes, ministros, psicólogos, sociólogos, médicos. Estão todos discutindo como está o rumo da sociedade, com o aumento da violência, bullying, corrupção, suicídio, terrorismo, para tentar encontrar uma solução. Chegando perto do término da reunião, Marco Polo já estava indignado por não estar chegando a uma solução por parte de quem estava à frente e se pronunciou. Porém foi repelido, dizendo que aquela reunião não era permitida a interação com o público. Porém Marco Polo retrucou: as grandes ideias não pertencem aos líderes políticos, mas às mentes de quem as tem. Após serem impactados e não poderem silenciá-lo, pedem que diga sua opinião e ele continua: senhoras e senhores, não pisamos apenas na superfície do planeta Terra, mas também nas camadas superficiais do planeta emoção. E complementa que uma das principais causas é o formato da educação ter se tornado algo linear, desprezando as habilidades socioemocionais. Após ouvi-lo, uma das pessoas na plateia questiona o psicólogo: o excesso de presente pode prejudicar nossos filhos? E Marco Polo responde: pode levá-los a cada vez mais estímulos para sentir migalhas de prazer. Não é só as drogas que causam dependência. Procure dar aos seus filhos o que o dinheiro não pode comprar: sua presença e a sua história. Ensine-lhes a contemplar o belo. Este é o presente dos presentes. Contemplar o belo é o mesmo que admirar o belo? Não. Até o psicopata como Adolf Hitler adorava o belo. Ele acariciava sua cadela blonde com uma das mãos e a outra telefonava aos seus subordinados, ordenando guerras irracionais. Contemplar o belo é se entregar atenta e detalhadamente. Um exemplo simples, em uma viagem ou um restaurante que se vá, é a principal preocupação que se passa na cabeça da maioria das pessoas é tirar uma foto e postar numa rede social, quando o ideal seria aproveitar aquele momento. Esse ato de postar foto fica preso à quantidade de curtidas recebida e ficar refém desse sentimento para agradar o outro. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. Cerca de 70 milhões de pessoas são portadoras de transtornos alimentares. Apenas 3% das mulheres se veem belas, o que demonstra um assassinato coletivo da autoestima. Marco Polo destaca 2 pontos sobre a gestão emocional: o GEI, que é o gasto de energia emocional inútil, e o GEU, que é o gasto de energia emocional útil. Ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros, não de mudá-los. Quem já tentou mudar alguma pessoa teimosa? Sinto muito, mas vocês a pioraram. Só a própria pessoa pode se reciclar. E na mesma reunião, uma das perguntas foi: Senhor Marco Polo, e Jesus? Ele filtrava bem suas emoções? Porém, Marco Polo rejeitava a ideia de incluir religiosidade em seus debates. Mas por sua vez ela diz: mas ninguém está falando de religião. Eu estou perguntando se Jesus geria bem suas emoções. A partir daí temos o início da pesquisa que levaria Marco Polo a cavar uma mente fascinante. Dr. Marco Polo é casado com Ana e tem um filho que levava uma vida razoável. Porém, como todos os seres humanos, possuem seus desafios e mesmo sendo um psiquiatra altamente competente e reconhecido, possui a barreira com o filho e que se decidiu ir para o mundo das drogas. Porém, após a morte de sua esposa e a decisão de conhecer mais sobre Jesus, fez essa conexão melhorar. Então, para as reuniões de estudo, foram convidados 2 teólogos, um do Vaticano, representado por Dr. Alberto, do catolicismo, e um protestante, Dr. Thomas. Marco Polo também convidou seu amigo neurocientista, Michael, um ateu ferrenho, para o debate. Nos primeiros momentos, a conversa já se iniciou um pouquinho amigável, podemos dizer, em que eles disseram: pois bem, só aceitarei esse debate se ele for livre, sem religiosidade, sem holofotes, sem freio, sem medo de discutir e colocar em xeque qualquer ideia, dogma ou conceito. Vamos debater Jesus sobre o manto da psicologia, da sociologia e da psicopedagogia. O Dr. Alberto e o Dr. Thomas se entreolharam, engoliram seco e confirmaram: aceitamos as conclusões. Dito isso, Marco Polo decidiu estudar Jesus sobre as seguintes habilidades: habilidade de gestão da emoção, capacidade de filtrar estímulos estressantes, competência para debelar focos de tensão e se reinventar no caos, capacidade para liberar seu imaginário e desenvolver a criatividade, resiliência e limiar para suportar frustrações, prazer sustentável e capacidade de contemplar o belo, capacidade de pensar antes de reagir e autocontrole, capacidade de ser empático e de construir pontes interpessoais, a habilidade de formar pensadores e mentes brilhantes, e a capacidade de ser autor da própria história e consciência crítica. Além disso,
Algumas das questões que mais ficou na mente do psiquiatra foi: como se formou a personalidade de Jesus? Tinha autocontrole nos focos de tensão? Passou por testes de estresse? Sabia filtrar estímulos estressantes? Sua inteligência era brilhante ou opaca? Formava pensadores ou repetidores cegos de informações? Quais eram suas teses psicológicas? Marco Polo achava que Jesus foi um personagem criado por um grupo de galileus para se libertar das ações de Tibério César, na época que viveram. Quando ele começa a estudar as biografias ou o evangelho de diversas versões sob um ângulo crítico, logo nos primeiros dias já fica impactado, pois Jesus escolheu ações erradas para um propósito certo. Escolheu jovens que só davam dores de cabeça. Pedro era imperativo, tenso e ansioso. João era bipolar, em um momento generoso, em outro queria eliminar e incomodar seu mestre. Tomé era paranoico, não confiava em nada e ninguém. Mateus tinha o viés da corrupção e Judas era o mais culto, o mais sereno, porém não era transparente e fiel à sua consciência. E Jesus, como um exímio professor, falava por parábolas e metáforas, além de colocar todos em situações complexas, sendo possível assim criar pensadores. E Marco Polo sabia que o processo de formação de pensadores era forjado pela arte da pergunta. Perguntar, questionar, abrir um leque da mente para grandes respostas. O foco do estudo fica sobre os textos de Lucas, não do São Lucas, mas do homem em sua sanidade e loucura. E nos primeiros momentos, Marco Polo já fica sem entender o motivo por trás daquilo. Não teria lógica, pois muitos se empenharam em elaborar uma narrativa histórica sobre os fatos que entre eles ocorreram, conforme descreveram testemunhos oculares e os líderes dedicados à palavra. E diz que ele mesmo investigou tudo em detalhes a partir da sua origem. Em seguida, endereça o livro a uma única pessoa específica. Decidi-te escrever um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas plena convicção. Em outro diálogo, Marco Polo diz que eles têm estudado e têm deixado perturbadíssimo, pois tudo que foi analisado gritam mais uma vez que Jesus não poderia ser um personagem inventado. O menino que estamos estudando é muito diferente da criança pacata do Natal. Tudo nele foge ao previsível, acrescentou Sofia, que era uma das participantes da mesa redonda e sua assistente. Quando nossos alunos se formam nas universidades, embora estejam despreparados para a vida, seus pais fazem festas solenes, como se fossem heróis, mas Jesus teve zero privilégios sociais, do nascimento à morte, concluiu Marco Polo. Que loucura! Isso não foi cruel? Afirmou Michael. De repente, Sofia chegou a uma conclusão bombástica. Talvez as regalias lhe tenham sido tiradas para que sua luz brilhasse de dentro para fora. Uma situação interessante sobre Jesus que foi posta na mesa para que possamos analisar a partir das habilidades de Marco Polo foi os 40 dias no deserto, em que por si só já é um feito inimaginável, mas possível em raros casos de acordo com a medicina. Porém, o segundo teste de Jesus não é menos assombroso e difícil do que o teste físico, a necessidade neurótica do poder. Um teste simples, em que Marco Polo tomou um gole de água e esguichou na cara de Michael e do Dr. Alberto. Acrescenta dizendo: vocês são fracos e hipócritas. Ambos tiveram um ataque de raiva e os dois agredidos bufavam de ansiedade. Em seguida, Marco Polo pede desculpas e continua: sentiram raiva e vontade de me atacar? Ambos disseram que sim. A necessidade neurótica de poder não ocorre apenas quando ambicionamos descontroladamente o poder que não temos, mas também quando exercemos sem gerenciamento o poder que já possuímos. Se tiveram vontade de me agredir nesse ambiente controlado, eu que sou seu amigo, imagine num ambiente aberto e diante de desafetos. Mas onde você quer chegar? Questionou Sofia, perplexa. O Dr. Lucas indicou que Jesus, depois do estresse físico extremo, foi testado a ambicionar seu poder e usá-lo de forma desmedida durante toda sua jornada. Que teste incrível, afirmou o Dr. Alberto. Os homens vendem a alma por causa do poder e se corrompem, destroem seus princípios, esmagam sua ética, se matam, controlam seus pares e fomentam guerras. Talvez esse não seja seu problema, Dr. Alberto, mas se você tivesse muitíssimo poder e fosse agredido em seu ponto neofrágico, não pensaria duas vezes em usá-lo. Agora, para finalizar, falaremos de Maria. Ah, Maria, que mulher incrível. Devo abrir um parênteses aqui para falar de todos os personagens. Ela foi a que mais me cativou. Mulher sem igual, pela lógica de um ser humano. Pensar em gerar um ser divino em seu ventre, e mesmo assim, agir como uma educadora. Pensem como deve ter sido.
Provavelmente ela não pensou nesses pontos, já que se pensasse, falharia. Ela aceitou a honraria de um anjo, que já vale muito imaginar que um ser humano ficou perante um arcanjo e aparentemente conversou como se fosse algo natural, com muita curiosidade. Tente se colocar no seu lugar, uma mulher que se tornaria tutora de um ser divino e que deveria ser justa no seu aprendizado, ao mesmo tempo sabendo com quem está lidando. Em contrapartida, Jesus olhando aquela mulher como algo superior que lhe carregou no seu ventre e o gerou, ou seja, um respeito mútuo. Isso não deveria ser usado outra palavra além de fascinante. Depois da Trindade, Maria é a pessoa mais importante. No livro relata que um dos teólogos, assim como muitos têm um pensamento sobre Maria, disse ser uma mulher dócil, meiga, abnegada, doadora. Porém, Marco Polo diz que o Dr. Lucas apontava a algo além. Primeiro, uma coragem extrema. Segundo, uma sofisticada capacidade de reflexão. Terceiro, uma surpreendente habilidade de raciocinar de maneira sintética. Quarto, uma autoestima extraordinária. Por que coragem, você pode se questionar? Se parar para pensar, na época ela foi a mulher mais perseguida em uma sociedade em que apedrejava adultério, e ela teria que explicar aos seus pais e o seu marido. Sobre ser reflexiva, Dr. Lucas comenta que um forasteiro invadiu seus aposentos, um extraterrestre chamado Gabriel. Em vez de sucumbir ao medo, Maria ficou intrigada, analisando o motivo da sua saudação. Em segundo lugar, quando o estranho lhe fez a proposta do projeto divino, ela novamente refletiu e quis saber como os eventos se materializariam. Em uma possível interação com Maria, é questionado o que é ser feliz para ela. Respondendo assim, ser feliz é contemplar a assinatura do autor da existência nas coisas simples e anônimas. É se deslumbrar com a chuva e com o sol. É recomeçar tudo de novo quando necessário. Sou feliz por existir, respirar, amar, sonhar, ou me relacionar. Nunca pensou como é incrível estar viva? Ainda temos o grande diálogo entre ela e o arcanjo. Seus pais que desacreditaram a princípio, já que o pensamento de um anjo falar com a mulher no lugar dos sacerdotes era mais estranho do que o fato dela falar com um fantasma e ter o apoio do seu marido. Como ela finaliza seu pensamento? As mais importantes decisões de um ser humano são solitárias. Solitária ela decidiu e solitária ela partiu. E assim, Maria seguiu estrada fora. Aproveito para deixar indicações para vocês de livros e filmes na descrição. E, se gostaram do vídeo, curtam e se inscrevam. Vocês já leram hoje?